dia a todos. Prazer recebê-lo aqui, Dr. Camilo, Dr. César. Saúdo aqui também o Dr. Manuel, mais uma vez. Douglas Kaique Kiomidian, é isso? Kiomidian, beleza. Douglas, nós estamos aqui, convidamos Vossa Senhoria a participar como depoente da CPI 0001/2023, formada pela Resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré. O senhor está aqui na qualidade de depoente. O senhor se compromete a dizer a verdade sobre as penas do Código Penal brasileiro? Somente a verdade? Sim. Perfeito. Douglas, o senhor faz parte da Junta Administrativa de Recursos de Infrações como um representante da sociedade avareense naquele departamento, é isso? Sim. O senhor foi convidado por quem a participar da JARE? Do Executivo. Mais precisamente... Do prefeito. O prefeito? Isso. O senhor tem amizade com o prefeito? Diretamente, não. Como que ele chegou até o senhor? É que a gente tem uma agência de mototáxi na cidade. Ah, é? Isso. Tá certo. O senhor é remunerado para... Sim. Qual é o valor que o senhor recebe? 1.215. Acho que é isso. Para fazer parte da junta administrativa, perfeito? Isto. Perfeito. Desde quando o senhor faz parte da junta? Há 3 anos atrás. Só que é um ano meu, 12 meses, depois tem um outro representante, além de mim, tá? Eu fico 12 meses, depois ele fica mais 12 meses. O senhor está falando a respeito de Alexandre Carlos Nogueira, é isso? Não sei diretamente se é isso o nome, mas é um outro representante. Também faz parte Do dos trânsito profissionais também. de motocicleta? Isso. Os entregadores, é isso? Isso. Perfeito. O senhor participa efetivamente das reuniões da JARE? Sim. Qual é a última vez que o senhor participou da reunião da JARE? Foi o mês passado. E qual é a periodicidade desse encontro para julgar as infrações de trânsito quando são propostos os recursos administrativos? Olha, geralmente é uma vez por mês, tá? Na primeira semana do mês, geralmente é isso. Isso quer dizer que esse ano o senhor já foi 7 vezes lá? Uma vez ao mês, isso. Tem registro de presença, tudo Sim, certinho? sim. E o senhor analisa os recursos quando são encaminhados lá para a JARE, para fazer um juízo de valor, para defender a municipalidade e apreciar os recursos com isenção? O senhor participa desses julgamentos efetivamente, fundamenta? Sim. Quantos são os participantes da junta administrativa lá, quando o senhor comparece? São 3. O senhor sabe dizer o nome? É a doutora Tatiane e eu não me recordo o nome de um outro menino agora. Perfeito. Passo a palavra ao membro da CPI, vereador Marcelo Ortega. Por favor, Marcelo. Douglas Kaique. Bom dia, Douglas. Bom dia, Dr. Camilo, Dr. César. Bem-vindos à Câmara de Vereadores. A CPI é típica da Câmara de Vereadores, que está esclarecendo alguns fatos, apurando outros. Em relação ao mérito das decisões que deferem os recursos, quais são os motivos de deferimento? Em cima do Código de Trânsito Brasileiro, né? A gente vai ler, se tiver fundamento, a gente difere ou indifere. Tá, e quais são assim, os fundamentos mais apontados? Geralmente é bem em cima do código mesmo, entendeu? Mas tem alguma falha na notificação? Alguma informação equivocada no auto
de infração? Olha, se tiver alguma coisa fora do código, daí a gente indifere ou difere. Tá, entendi. Mas o senhor não lembra assim os motivos, então? Diretamente, não. Tá. E o senhor participa também da elaboração desses pareceres? Perdão? Como? O senhor participa da elaboração dos pareceres? Essa daí é a advogada quem faz. Tá, entendi. Então, a sua participação ali pode dizer concordo ou não concordo? Exatamente. Tá. Qual que é a sua formação, Douglas, por Eu gentileza? sou formado em administração de empresa. Ah, ótimo. Muito bem. Acho que da minha parte, acho que é só isso. Nós já perguntamos também para Tatiane as mesmas indagações aqui para o Douglas, né? A CPI pediu para a prefeitura as cópias, né, dos processos administrativos das multas, mas até agora não chegou, né? Então até ficamos meio que prejudicados em relação às perguntas, porque não temos, né, Luiz Cláudio, né, presidente, as informações dos méritos das multas, né? Na verdade, foi pedido para o secretário, ele já confirmou aqui que não tem conhecimento disso, Marcelo. A gente vai comparecer ao fórum hoje para ver se a gente consegue fazer um despacho junto com o juiz para determinar o oficial de justiça que intima para ele entregar esses documentos em 48 horas, que são as cópias dos recursos que os senhores julgam lá, né? O senhor e mais os membros titulares da Jari. E o senhor tem percebido um aumento de recursos em detrimento ao volume de infrações lavradas aqui no município por conta dos radares? Olha, realmente aumentou, mas muita pouca coisa, viu? Não foi talvez algo bem insignificante até. Então o senhor acha que... Bom, pelo menos é o que chega para a gente, né? Certo. E a quantia de recursos deferidos é significativa ou não? Se tiver embasamento, sim. Mas na maioria das vezes são indeferidas. A gente julga em cima do Código de Trânsito Brasileiro, né? Tá, no mérito, né? Mas tem também os vícios formais, é isso? O senhor acompanhou esses recursos? Os vícios formais? Pois não, doutor. Pega o microfone, Camilão, para registrar o áudio. Puxa o microfone para você falar. Seria interessante, então, ele explicar como chegam para ele os recursos, como ele analisa os recursos, porque ele não tem como saber os vícios formais do recurso ou da multa, porque é baseado na fotografia do radar, né? Passou acima do limite, aí o recurso ele vem, mas a infração foi baseada na fotografia e no limite de velocidade, né? Então, às vezes também tem aquela intempestividade no endereçamento da infração, algum defeito no equipamento, porque a empresa ela sempre vem aí fazer a manutenção, como já declarou aqui o engenheiro responsável pela empresa Talentec. Então, o senhor tem conhecimento também de decisões judiciais que embasaram o deferimento de recursos, não? Sim, teve um caso, eu não me recordo, que foi apontado pelo juiz. Eu acho que teve em cima de 4 ou 5 multas, não me recordo ao certo. O juiz se interveio e a gente deferiu no caso, entendeu? Perfeito. E algum agente público já entrou em contato com o senhor ou com algum membro da Jari para tentar um possível sucesso em deferimentos de autos de infrações que são propostos junto à Junta Administrativa de Recursos e Infrações? Comigo diretamente não. Agora, com algum membro da Jari, eu já não posso responder, tá? Tá. Então, o senhor não tem conhecimento, então, de alguma interferência de agente público nesses julgamentos, é isso? Comigo diretamente nunca teve. O senhor não tem conhecimento, então, se já houve isso? Comigo não, agora com algum membro dentro ou fora, não.
Não. Perfeito. Nós temos aqui na CPI já há algumas semanas alguns contatos, né, com funcionários públicos, também com a empresa, pessoas que estão envolvidas nos radares de Avaré, que criou uma intolerância muito grande na cidade de Avaré. E pessoas reclamando dos 4 cantos da cidade. O senhor também tem uma agência de mototáxi muito famosa e respeitada em Avaré. E dali também nasce alguma crítica? O senhor acompanha a insatisfação das pessoas em relação aos radares? Com certeza. Eu tenho um motoqueiro meu que já levou 12 multas de radar, entendeu? 12 multas. Então seria interessante também, né, no caso. Tem um motoqueiro meu também que já teve outro de 8 multas, 6. Inclusive eu já levei multa também. Pois é. A gente também aqui conseguiu identificar que, na verdade, a prefeitura criou uma demanda, fabricou uma demanda, porque é necessário que você faça um estudo técnico abrangente na cidade toda para a instalação de radares pontuais em pontos críticos que tem atritos de veículos, acidentes, não é? De modo que o que foi feito aqui em Avaré, na verdade, foi o inverso. Primeiro, a prefeitura, através de um termo referencial, apontou dezenas de endereços de pontos para radares. E somente depois contratou uma empresa para que fizesse a validação desses pontos indicados pela prefeitura. O próprio engenheiro da empresa disse aqui, em sede de CPI, que apenas a indicação pelo sistema Infosiga, que é alimentado por dados oficiais de Polícia Militar e outras instituições, essa indicação não é suficiente para você determinar que ali tem que ser feito o radar. Porém, após essa fase da prefeitura, que identificou os pontos por um site na internet, isso nas palavras do próprio secretário, que fez o termo referencial, houve uma licitação, né? A empresa contratada, ela, na verdade, ratificou aqueles pontos, né? Todos os pontos apontados pela prefeitura. Então, em vez de nascer de um estudo técnico de engenharia de tráfego, né? De pessoas que são especialistas na área, primeiro nasceu os apontamentos dos endereços, depois veio a confirmação por laudo técnico, né? E aí isso justifica a instalação de lotes, né? Não foi um radar aqui, outro ali, porque ali precisa, ali também, mas veio de lotes, né? Veio numa primeira demanda, sei lá, 10, 12 radares, depois mais 10, entendeu? Então, o senhor acredita que a Avaré foi tomada por radares, né, durante essas etapas de instalação, e esses radares, na verdade, assustaram muitas pessoas e estão prejudicando trabalhadores, como o senhor tem lá na sua empresa de mototáxi, que tem que entregar a sua pizza, seu alimento, a sua encomenda, mas estão perseguidos por radares nos 4 cantos da cidade? Eu acredito que uma hora ou outra acaba prejudicando sim também, entendeu? Mas dentro do limite de velocidade ali também tem algum benefício também. Quais seriam os benefícios dos radares? Você pode falar à vontade, Camilo, viu? Eu só gostaria de consignar a questão das infrações dos profissionais motociclistas da agência Milênio, que todas foram mantidas, viu? Todas essas infrações que ele citou foram mantidas e os condutores acabaram penalizados mesmo. Tá? Pode ser apurado. Tudo bem. Você pode repetir a última pergunta? E agora ficou difícil para mim. Brincadeira. Quais são os benefícios dos radares, no seu entendimento? Eu acho que talvez a diminuição de acidentes, né, que para a gente é muito importante. Tá. Então, o senhor consegue ver os dois ângulos, né? Sim. De um lado mais do usuário, né, do transporte público, do transporte, né, da moto, né, e do outro lado do poder público tentando punir, né, quem ultrapassa a velocidade, lógico. Exatamente. Né? Presidente, da minha parte é só. Eu queria agradecer ao Douglas, Dr. Camilo, Dr. César pela participação aqui. Contribuiu bastante com as suas colocações. Obrigado. Só uma perguntinha para finalizar aqui, Douglas.
Douglas, você já apreciou algum recurso interposto pelo prefeito municipal? Não, Nenhum? não, nenhum. Nem por algum agente público, algum vereador? Você viu algum recursos lá de algum agente, como também, com exceção do prefeito, outros assessores, secretários, próprios vereadores, agentes públicos? Na verdade, a gente não vê o nome de quem a gente está julgando. A gente vai julgar em cima do recurso dele, tá? Mas que eu me recorde, não. Perfeito. Nós pedimos a entrega de todos os recursos para analisarmos aqui, e eu já de antemão posso frisar que o senhor pode ser convocado novamente a comparecer aqui, tá? E eu agradeço a sua participação, foi muito produtivo o depoimento, agradeço também a participação do Dr. Camilo. E o senhor quer fazer algumas considerações? Não, nenhuma. Pois bem, então eu aqui já declaro encerrado essa oitiva. Às 11h47, declaro encerrado esse depoimento da CPI 001/2023, resolução 451